Olá, galerinha, bom dia. Como estamos em mais um dia de confinamento, passando aí, resolvendo os exercícios que o pessoal está colocando durante a semana, fazendo aquela revisão e principalmente dando aquela relaxada na mente, né? Então vamos lembrar que precisamos manter um estudo contínuo para que a nossa mente e o nosso corpo não fiquem excessivamente parados, tá bom? Então, vamos falar hoje sobre o estudo dos gases, relembrar aquela matéria que nós vimos nas aulas anteriores, beleza? Para a gente poder começar, ou melhor, dar continuidade ao que a gente estava falando, ok? Então, química dos gases basicamente vão se resumir ao estudo dos gases. Então, para a gente falar do estudo dos gases, a gente tem que entender mais ou menos como funciona o estado físico da matéria. Tá? Nós já falamos sobre isso, falamos que a gente tem a matéria na fase sólida, que é uma fase onde a gente tem um volume constante e uma forma constante. Quando ela ganha energia do sistema, ela passa para a fase líquida, onde a gente tem uma forma variável e um volume constante. E depois, quando na fase líquida ela ganha mais energia do sistema, ela vai novamente mudar de fase e ir para a fase gasosa, que tem um volume variável e uma forma variável, beleza? Então, geralmente os gases, geralmente não, sempre, né? Os gases vão se adequar ao espaço onde eles estão confinados. Então, se eu tenho um frasco, eu vou ter todo o meu volume de gás se adequando ao volume do frasco, beleza? Então, quando a gente fala de gás, a gente está falando especificamente de uma fase da matéria que é afetada por três principais variáveis de estado, que é a pressão, volume e temperatura. Nessas três variáveis de estado, a gente tem diferentes tipos de alterações no sistema, onde se eu mexer com uma delas, a gente consegue alterar as outras. Por quê? Porque se eu tenho uma quantidade de matéria fixa dentro do sistema, se eu alterar qualquer uma das variáveis, a gente vai ter sempre uma variação, ou seja, eu vou variar temperatura, a minha pressão e o meu volume precisam variar também, certo? Então a gente chega numa relação onde as nossas variáveis de estado acabam interferindo na nossa condição final, tá bom? Então, quando a gente fala dessas três variáveis de estado, a gente vai ter o volume, a pressão e a temperatura. O volume, ele vai ser sempre em relação ao recipiente onde esse gás está, já que a gente comentou que o volume é variável para os gases, tá bom? Então, a gente tem que o volume ele vai ser sempre correspondente a 1 metro cúbico a 1000 decâmetros cúbicos, que correspondem a 1000 litros, tá bom? 1 centímetro cúbico vai corresponder sempre a 1 ml. Então, é bom lembrar essas conversões de unidade, porque elas não são dadas, tá? Vocês precisam saber, ok? A pressão, a pressão que é trabalhada é sempre a pressão a nível do mar, porque a gente trabalha geralmente com CNTP ou CATP, lembrando, CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Quer dizer que eu tenho pressão de 1 atm e temperatura de 0 graus Celsius, tá? Tem condições CATP, condições ambientais de temperatura e pressão. Então, a gente tem a pressão continuando a 1 atm, mais a temperatura ambiente, onde a temperatura vai ser de 25 graus Celsius, ok? Então, quando a gente está falando de graus Celsius, para o estudo dos gases, a gente não trabalha com grau, a gente trabalha com Kelvin, ok? Então, essa temperatura, a gente tem que converter. E a forma da gente converter graus Celsius para Kelvin é usando essa formulinha aqui, ó. A temperatura em Kelvin vai ser igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Então, quando a gente fala dos gases, como eu disse para vocês, eles podem variar uma das suas variáveis de estado, tá? E a alteração dessas variáveis de estado leva a gente às transformações físicas, que são uma lei, beleza? Se eu tenho uma condição inicial de pressão, volume e temperatura, e eu altero qualquer uma delas, automaticamente as outras também vão ser alteradas, que vão gerar uma condição final. Como a quantidade de gás do meio é a mesma, a gente chega a uma relação, porque essas variações, ela no final tem que manter-se constante,
Então, quando a gente fala de variações das variáveis de estado, a gente vai chegar a uma relação que é chamada de Lei Geral dos Gases Ideais, tá? Que é P0 vezes V0 sobre T0 igual a PF vezes VF sobre TF. Ela também é conhecida como aquela Piviti-Povotot, tá bom? Essas transformações gasosas, elas vão sempre acontecer quando a gente muda uma variável de estado. Então, se eu reduzir o volume, automaticamente a pressão e a temperatura vão mudar. Mas eu consigo fazer transformações gasosas com uma das variáveis fixas, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Então, basicamente, a gente tem 3 transformações gasosas principais, que são as transformações isotérmicas, que é quando a temperatura do sistema é constante, as transformações isobáricas, que é quando a pressão do sistema é constante, e as transformações isovolumétricas, que é quando a gente mantém o volume constante. Então, olhando cada uma delas, a gente vai trabalhar de formas diferentes, porque a gente tem aquela lei geral, tá? E com base naquela lei geral, a gente chega nas leis das transformações gasosas. A primeira que a gente vai falar é a transformação isotérmica, quando a gente mantém a temperatura constante. Então, a gente modifica o volume ou a pressão e a temperatura fica fixa, tá? Então, se eu tenho uma condição de estado 1, com uma pressão de 1 atm, um volume de 6 litros, a temperatura de 300 kelvins, quando eu altero a pressão numa temperatura fixa, a gente chega numa condição de estado 2, onde a pressão dobrou e o volume diminuiu. Isso quer dizer o quê? Que durante uma transformação isotérmica, a gente tem uma relação inversamente proporcional entre a pressão e o volume, tá certo? E essa transformação é chamada de lei de Boyle, porque foi o Boyle que começou a estudar como essas transformações gasosas aconteciam, tá certo? Então, a gente tem que, sempre que a gente tem um gás com uma temperatura constante, a gente repara que se eu aumentar a pressão, eu preciso diminuir o volume, tá bom? Então, vamos pensar da seguinte forma. Se eu tenho um frasco com gás e eu comprimo esse gás, eu vou diminuir o volume do gás. O que vai acontecer? As partículas vão continuar em agitação, certo? E eu vou ter mais choques nas paredes desse recipiente, o que leva a uma pressão maior, tá bom? Então, olhando isso na forma de exercício, a gente tem o seguinte: na respiração normal de um adulto, em um minuto são inalados 4 litros de ar, medidos a 27 graus Celsius e 1 atm de pressão. Um mergulhador a 43 metros abaixo do nível do mar, onde a temperatura é de 27 graus Celsius, mentira, gente, não é, tá? Mas a gente está considerando que é. E a pressão é de 5 atm, receberá a mesma massa de oxigênio se inalar. Então, ele te dá as opções lá. Então, a gente vai analisar os dados que a questão deu para gente, tá? Então, ele disse que, inicialmente, eu tenho um volume sendo inalado de gás que é de 4 litros, uma temperatura inicial de 27 graus Celsius e uma pressão inicial de 1 atm. E, no final, eu tenho uma temperatura de 27 graus Celsius também, uma pressão de 5 atm. E ele quer saber qual o volume de oxigênio que a gente vai ter ali envolvido, tá bom? Então, ó, a gente sabe que, de acordo com a lei de Boyle, P1V1 é igual a P2V2. Então, se eu lembrar da lei geral dos gases, a temperatura que está dividindo os dois lados dessa igualdade, ela some. Por quê? Porque a temperatura é constante. Ela tem o mesmo valor antes e depois. Então, a temperatura que estaria dividindo os dois lados dessa equação, ela some. Então, a gente tem 1 da pressão, 4 do volume, igual a 5 da pressão, no final, vezes o volume, que é quem eu quero. Então, a gente chega em um volume final, que é igual a 0,8 litros de ar. Então, neste caso, esse mergulhador estará consumindo ou inalando 0,8 litros de gás oxigênio, tá bom? A outra transformação que existe é a transformação isobárica. Na transformação isobárica, a gente mantém a pressão constante e modifica apenas a temperatura e o volume, tá bom? Como a gente tem novamente uma mesma quantidade de gás no recipiente, o que vai ser alterado aí nesse meio ou é o volume ou é a temperatura, tá? Então, eu tenho um primeiro estado onde a pressão é constante, é de 1 atm,
o volume é de 6 litros e a temperatura é de 300 kelvins. E eu estou chegando a um segundo estado onde a minha pressão permaneceu igual, ou seja, ela foi mantida fixa, o meu volume caiu pela metade e a minha temperatura também. Então, o que a gente tem aqui é, sempre que eu altero ou o volume ou a temperatura, eu preciso alterar a outra variável de estado para que a minha pressão permaneça constante. E quem definiu isso foi o Charles, tá bom? Então, a lei de transformação isobárica é chamada também de lei de Charles. E a gente tem que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Nós falamos sobre isso na aula e eu dei até o exemplo da relação do balão de festa. Então, entre parênteses, a gente ainda ficou numa discussão muito grande do porquê balão de festa, né? Então, vamos assumir que é balão de festa e não bexiga, ok? Então, piadinhas à parte, vamos olhar o balão. A gente, quando enche um balão desses de aniversário e coloca ele numa água gelada, a gente faz com que a temperatura do meio diminua. Se eu diminuo a temperatura, o que acontece com a agitação das partículas? Ela também diminui. A energia do sistema diminui. Se eu estou diminuindo a agitação das partículas, o choque nas paredes também diminui. Então, a gente tem um sistema onde o meu balãozinho vai murchar. Por quê? Porque o balão ele tem buraquinhos bem pequenininhos que permitem com que ele mantenha a pressão interna e a pressão externa sempre iguais, tá? Então, na hora que eu refrigero esse meio, o meu balãozinho murcha e no momento que eu coloco esse balãozinho numa água quente, ele vai inflar mais. Para eu manter a pressão do sistema sempre constante, eu preciso aumentar o volume. Por quê? No momento que eu aumento a temperatura, a agitação das partículas também aumenta, e se eu aumento a agitação das partículas, o meu volume tem que aumentar para eu poder manter a pressão interna constante, tá certo? Então, sempre que a gente tem uma relação entre temperatura e volume numa isobárica, numa transformação isobárica, a gente vai ter sempre o aumento do volume e também o aumento da temperatura. Redução do volume e redução da temperatura, ou seja, são diretamente proporcionais, tá bom? Então, para a gente guardar mais ou menos como isso funciona, vamos olhar esse exercício rapidinho. Durante o inverno do Alasca, quando a temperatura é de menos 23 graus Celsius, um esquimó enche um balão até que seu volume seja de 30 litros. Quando chega o verão, a temperatura chega a 27 graus Celsius. Qual o inteiro mais próximo que representa o volume do balão no verão, supondo que o balão não perdeu gás, que a pressão dentro e fora do balão não muda e que o gás é ideal? Então, ó, o enunciado deu várias informações importantes para a gente, tá? Ele diz aqui que a pressão dentro e fora do balão não muda. Isso quer dizer o quê? Se a pressão não muda, eu tenho uma transformação isobárica. Então, analisando todos os dados que ele deu, o volume inicial, que é o meu V1, corresponde a 30 litros, a temperatura inicial, que é de menos 23 graus Celsius, eu convertendo para Kelvin, fica 250 kelvins. A pressão inicial eu vou chamar de P, porque não importa, já que isso é uma isobárica. O volume final é quem eu quero, então botei aqui a minha pequena interrogação. A temperatura final é de 27 graus Celsius, vou converter para Kelvin, fica 300 kelvins, e a minha pressão final não faz diferença, porque, novamente, é uma isobárica. Então, prestem atenção, eu transformei a unidade de medida da temperatura, porque no estudo dos gases a gente não trabalha a temperatura em graus Celsius, só em Kelvin. Então, o que eu faço? Eu pego essa temperatura de graus Celsius e somo 273. Então, se eu tenho menos 23, eu vou somar 273, vai ficar menos 23 mais 273, e eu chego a uma temperatura de 250 kelvins. 27 graus Celsius mais 273, eu chego a uma temperatura de 300 kelvins. Galera, é importante pra caramba. Precisa converter a unidade de graus Celsius para Kelvin. Eu não posso trabalhar com a unidade em graus Celsius, ok? Então, vamos lá. Como a minha pressão é constante, a minha pressão some na lei dos gases.
Então, vamos ter que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Pegando os dados que nós retiramos do enunciado e colocando na fórmula, a gente fica com 30 sobre 250 igual a V2 sobre 300 e chegamos a um resultado de volume final igual a 36 litros. Beleza? Então, basicamente, se vocês notaram, nas duas transformações a gente usou a lei geral dos gases. O que a gente fez? Sumiu com a variável que era constante. Então, se a pressão é constante, a gente tira ela da fórmula. Se a temperatura é constante, a gente tira ela da fórmula, tá bom? Então, vamos olhar a nossa última transformação, que é a transformação isocórica. Na transformação isocórica, a gente tem um volume constante. Então, peraí, lá na frente eu não falei isovolumétrica? Falei. Só que a gente tem 3 nomes diferentes para a transformação isovolumétrica. Ela pode ser chamada de isovolumétrica, isocórica ou isométrica, tá bom? Então, olhando o nosso estado inicial, a gente tem uma pressão de 4 atm, um volume de 6 litros e uma temperatura de 300 kelvins. Olhando o nosso estado final, a gente tem uma pressão final de 2 atm, um volume final de 6 litros e uma temperatura de 150 kelvins. Então, nota, volume permaneceu constante no estado 1 e 2, tá certo? Então, mantendo o volume constante, a gente tem uma transformação isocórica, ok? Então, se eu tenho uma transformação isocórica, a gente vai ter sempre uma variação diretamente proporcional, ok? Então, P1 sobre T1 tem que ser igual a P2 sobre T2, porque tudo que eu tenho antes tem que ser igual a tudo que eu tenho depois, já que para um gás onde eu não mudo a quantidade de matéria das partículas que estão lá dentro, ele vai ser sempre constante essa variação, tá bom? E quem fez o estudo em relação à transformação isovolumétrica foi o Gay-Lussac, tá bom? Então, a gente tem o volume constante durante toda a transformação e sempre que eu altero a pressão, eu tenho que alterar também a temperatura, tá? Então, se eu aumento a pressão, eu preciso aumentar a temperatura do meio também. Se eu reduzir a pressão, eu também preciso reduzir a temperatura do meio. Logo, pressão e temperatura são diretamente proporcionais, tá bom? Então, se eu analisar a lei de Charles, sempre que eu considero um volume constante, para eu aumentar a pressão, eu preciso aumentar a agitação das partículas. Por quê? A gente falou que pressão é uma relação sempre de número de choques das partículas com a parede do recipiente. Então, se eu aumento o número de choques, eu aumento a pressão. Para aumentar o número de choques, eu preciso aumentar a energia das partículas. Então, para eu aumentar essa energia das partículas, eu preciso aumentar a temperatura, tá bom? Então, sempre que eu aumento a temperatura, aumento a velocidade, ou melhor, a energia das partículas, aumento o número de choques e aumento a pressão, ok? Por isso é diretamente proporcional. Então, analisando um exercício bem rapidinho também, a gente tem o seguinte: uma garrafa de 1,5 litro indeformável e seca foi fechada com uma tampa plástica. A pressão ambiente era de 1 atm e a temperatura de 27 graus Celsius. Em seguida, essa garrafa foi colocada ao sol e após certo tempo a temperatura em seu interior subiu para 57 graus Celsius e a tampa foi arremessada pelo efeito da pressão interna. Com a pressão no interior da garrafa no instante imediatamente anterior à expulsão da tampa plástica. Então, vamos analisar o que a gente tem e todas as informações que o enunciado deu para a gente, tá? Então, a gente tem no começo a nossa garrafa fechadinha, com um volume inicial de 1,5 litro, uma pressão de 1 atm, uma temperatura de 27 graus Celsius. Novamente, preciso converter a temperatura para Kelvin. Então, vou somar 273, que vai levar a uma temperatura de 300 Kelvin, tá bom? Depois que a gente aquecer o sistema, a tampa vai ser arremessada, a gente vai ter uma temperatura final de 57 graus Celsius, então vai corresponder a uma temperatura em Kelvin de 330 e vou ter uma nova pressão dentro do sistema, tá? Nota, como o volume da garrafa é constante, já que ele disse que a garrafa é indeformável,
a gente vai sempre manter o volume constante, tá bom? Então, a gente vai ter um volume fixo de 1,5 litro. Preciso levar ele em conta na fórmula? Não. Como eu estou fazendo uma transformação isovolumétrica, onde o volume é constante, eu posso sumir com o volume da Lei Geral dos Gases, tá bom? Então, o que a gente tem na situação que ele está falando é que o volume da garrafa é constante, tá bom? Então, antes dessa garrafa abrir, a gente tem uma pressão inicial sobre temperatura inicial, que vai ser igual a uma pressão final sobre temperatura final. Então, isso daqui é tipo aquele milésimo de segundo antes dela lançar a tampinha para fora, tá bom? Então, substituindo todos os dados que a gente retirou do enunciado, a gente vai chegar a 1 sobre 300 igual a P2 sobre 330. 300 vezes P2 é igual a 1 vezes 330 e a gente chega no valor de P2, que é a minha pressão no interior da garrafa antes dela explodir, igual a 1,1 atm, tá bom? Então, logo antes daquele instante onde a tampa da garrafa é projetada, a gente vai ter uma pressão interna de 1,1 atm, tá bom? Então, basicamente, o que a gente tem é 3 tipos de transformações, cada uma agindo de uma forma. Se eu tiver uma transformação isotérmica, a temperatura some. Se eu tiver uma transformação isobárica, a pressão some. Se eu tiver uma transformação isovolumétrica, é esse volumezinho aqui que some, tá bom? Como todas essas grandezas também podem ser alteradas ao mesmo tempo, a gente também pode ter exercício que vai aparecer a Lei Geral dos Gases completa. Isso é um problema? Não. É só substituir os valores na fórmula direto, tá? Então, vamos analisar esse exercício aqui. Prometo que é o último, tá bom? Então, a gente tem o seguinte. Um gás ideal, confinado inicialmente à temperatura de 27 graus Celsius, pressão de 15 atm e volume de 100 litros, sofre diminuição no seu volume de 20 litros e um acréscimo em sua temperatura de 20 graus Celsius. A pressão final do gás é... Então, a gente vai analisar todas as informações que esse enunciado deu pra gente, ok? Então, vamos ver, ó. Temperatura inicial, que é a que eu tenho no começo, é de 27 graus Celsius. Passando para Kelvin, vai dar 300 Kelvin. A pressão inicial é de 15 atm, ou seja, 15 atmosferas. O meu volume inicial é de 100 litros, ok? Ele diz aqui no enunciado que tem uma diminuição no volume de 20 litros. Ele não está levando o volume final para 20 litros, ele está retirando 20 litros do volume, ok? Então, o meu volume final é 100 menos 20, que vai dar 80 litros. E eu tenho um acréscimo na temperatura de 20 graus Celsius. A minha temperatura final não é 20. Eu aumentei em 20 a temperatura inicial. Então, se no começo eu tinha 27, no final vai ser 27 mais 20, que vai dar 47 graus Celsius. Somando 273, eu transformo para Kelvin e fico com uma temperatura de 320 kelvins. E nessas condições eu quero saber qual é a pressão final do sistema, tá bom? Então vamos usar a Lei Geral dos Gases, sem cortar ninguém, porque ninguém está constante, tá? Nenhuma das variáveis estão permanecendo com os mesmos valores. Então a gente vai ter P1V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Substituindo os valores que a gente separou bonitinho aqui, a gente vai chegar a 15 vezes 100 sobre 300 igual a P2 vezes 80 sobre 320. E vai chegar no valor de P2 igual a 20 atm, tá bom? Então, a resposta aqui ficaria a letra B. Beleza? Então, meninos, esse é o resumão que a gente tem para estudo dos gases, que é uma matéria que a gente já viu. A partir de semana que vem, a gente vai trabalhar outras coisas e vão ser outros exercícios, beleza? Então, qualquer dúvida, avisem. Mandem pelo amor de Deus, Lívia, me salva, não estou entendendo nada, tá bom? Que a gente para e faz tudo de novo, ok? Então, tem esse material no plural na forma de apresentação do PowerPoint e também vou colocar os exercícios lá para fazer. Eu preciso analisar o que vocês estão fazendo, então os exercícios vão estar lá, beleza? Um beijinho para vocês e bons estudos!